Olá pessoal, aqui é o Daniel, desenvolvedor e implementador do programa Devloca Roupas, e nesse vídeo vamos ver como o Devloca Roupas te oferece a possibilidade de você customizar as regras de negócio do programa para adaptá-lo à sua loja. Gente, um dos grandes desafios de se desenvolver e manter um projeto de software voltado para um setor específico é que, mesmo que o negócio seja igual, aluguel de roupas, existem variações de regras e conceitos que variam de loja para loja. Existem procedimentos que não mudam, como por exemplo datas, provas, retiradas, eventos, devoluções, assim por diante. Mas existem muitas regras e até mesmo alguns detalhes que mudam muito de loja para loja. Isso acontece porque muito vai da mente do gestor, do empreendedor que está montando o negócio ou que está administrando o negócio. Também vai da maturidade que a loja tem, onde lojas com mais tempo de existência, de experiência, elas tendem a ter necessidades ou prioridades diferentes das lojas que estão começando as suas atividades. Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco. Então, considerando isso, o grande desafio de um projeto de software é criar uma ferramenta que possa atender o máximo possível às maiores necessidades do mercado, e uma forma de fazer isso é fornecer a possibilidade de flexibilização para que cada loja faça a sua própria configuração. Tudo isso sem perder o legado acumulado, ou seja, o projeto precisa evoluir, melhorar, sempre sem afetar consideravelmente aqueles que já usam o programa por mais tempo. A solução que fornecemos é o painel de configurações no Devloca Roupas. Através do painel, o administrador pode personalizar as regras de negócio para que o Loca Roupas trabalhe da forma desejada. Então, por padrão, o Loca Roupas ele já vem configurado, com algumas regras de negócio que são padrões, e também essas regras de negócio que já vêm configuradas no Loca Roupas são as nossas recomendações, como melhor prática de negócio. Então eu vou citar aqui alguns detalhes e vou explicar o que acontece, como no nosso dia de implementação, o que a gente tem visto que acontece nas lojas. E eu vou explicar alguns detalhes, que são regras que variam de loja para loja. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o Loca Roupas por padrão, quando você cadastra o aluguel, antes de você cadastrar o aluguel, ele vem com o campo CPF/CNPJ obrigatório. Ou seja, o Loca Roupas ele obriga que você, para cadastrar um cliente dentro dele, você precisa informar o CPF CNPJ. Mas aí, como existem variações de loja para loja, existem aquelas lojas que me dizem o seguinte: Daniel, poxa vida, meu cliente não traz o aluguel para fazer o aluguel. Ou ele não tem, às vezes, o documento ali com ele. Como é que eu vou deixar de cadastrar no sistema? Porque é obrigatório, eu não consigo cadastrar. Então essa é uma regra que varia. Tem lojista que obriga mesmo assim. Afinal, você vai imprimir um contrato de locação, né? Tem que ser uma pessoa maior de 18 anos que tem algum documento válido para que o contrato possa valer. Mas tudo bem. É possível desabilitar essa configuração. Você vai fazer o quê? Lá no menu administrativo, dados da loja, painel de configurações, existe a configuração 40 e a 41. 40 e 41. Então, o painel de configuração ele é organizado da seguinte forma: código, módulo, divisão dentro do módulo, a descrição da configuração e o valor dela. O único campo que se pode alterar é o campo valor. E embaixo, quando você clica numa configuração, aqui embaixo são listados a descrição daquela configuração, ou seja, no que aquela configuração implica ou se aplica. Tá? Então, por exemplo, no caso da configuração 41, ela diz que o campo CPF é obrigatório no cadastro do cliente. Torna o campo CPF obrigatório no cadastro de clientes. Não deixa salvar o registro com CPF em branco. Sim, igual a 1, não igual a 0. Então, o campo valor é o único campo que pode ser alterado. Se ele tiver igual a 1, significa sim, que aquela configuração está ativada. Se ele tiver igual a 0, significa que não, aquela configuração não está valendo, ela está desativada. Então, isso varia de loja para outra. Tem loja que não importa cadastrar CPF e CNPJ. Outra sim, importa.
E aí varia também, conforme eu já mencionei, varia conforme o grau de maturidade da loja. Tem loja que quando está iniciando quer isso, tem loja que depois de mais um tempo de uso não quer, e vice-versa também. Então varia de loja para loja. Outra regra de negócio que varia bastante de loja para loja é relacionada ao preço do aluguel. Então, eu tenho notado que geralmente lojas que estão iniciando, estão abrindo, estão em fase de abertura, querem definir lá uma tabela de preço, especificar lojas, especificar preço para cada roupa e aquele preço é fixo. Isso mencionando lojas de aluguel de roupas, festa, ternos, assim por diante, tá? Loja de fantasia realmente fica a preço fixo e às vezes fica por um bom tempo. E aí com o tempo, a loja abre e com o tempo a loja vê que ela consegue ter uma margem de lucro variando o preço conforme a negociação com o cliente. Então, por exemplo, ela deixa um preço de sugestão no cadastro e depois de um tempo ela decide alterar esse preço conforme a negociação com o cliente, utilizando lá a tela de média de locação que te diz qual o valor médio da locação daquele item. Isso pode te dar uma margem de negociação. Então, é uma configuração que você pode, uma regra de negócio que você pode alterar. Você pode deixar fixo, ou seja, não, o preço é esse e ponto final, eu vou lidar só com os pacotes de desconto, ou você pode deixar variável. Não, eu vou deixar isso como sugestão, mas eu vou conseguir poder alterar esse preço na hora que eu fizer aluguel, conforme a minha negociação com o cliente, a barganha do cliente. Essa configuração é a configuração 34. 34, essa aqui, ó. Permitir alterar o preço do aluguel. Ela, por padrão, no Loca-Roupas, ela vai como 1. Tá? Então, se você instalar o Loca-Roupas, ela vai como 1. E aí você pode alterar ela. E aí tem duas opções. 0 não permite alterar o valor, 1 permite alterar o valor. Outra regra importante é o período de conferência das roupas alugadas. Então, por padrão, o Loca-Roupas ele vai instalado e configurado para considerar 5 dias como perímetro de segurança ao redor de cada peça dentro do aluguel, 5 dias depois do evento e 5 dias antes do evento. Ou seja, ele vai fazer esse controle, não é possível alugar ou cadastrar um outro aluguel dentro desse perímetro de segurança. Pode variar e pode aumentar esse perímetro, varia de loja para loja. Então, as configurações 24, 25, 26 possibilita aumentar esse perímetro de segurança. Tem loja que quer fazer 20 dias. Enfim, então, como nós só desenvolvemos a ferramenta e implementamos um processo, nós não temos condições de controlar cada situação que acontece em cada loja pelo Brasil afora. Então, isso fica a cargo do lojista de configurar as suas regras de negócio, a configuração que ele quiser fazer. Então, essa também são detalhes que variam. Né? Existem muitas outras, tanto que o painel de configurações tem várias configurações que podem ser personalizadas de acordo com de loja para loja. E cada atualização que o Loca-Roupas recebe, geralmente vem mais atualizações, mais possibilidades, mais configurações por aí. Só para citar mais uma, agora, se eu for falar do módulo financeiro, então, ficaria horas falando, mas não é o objetivo. O objetivo é só falar dessa flexibilidade que existe, né, da configuração de regras de negócio. Por exemplo, saldo configuração 51. Validar saldo em caixa ou adicionar despesas. Por padrão, o Loca-Roupas vai configurado para não deixar que você adicione uma despesa no caixa sem que tenha saldo. Ou seja, você não pode adicionar uma despesa ou pagar uma conta se você não tem dinheiro. Você tem que ter dinheiro primeiro para depois pagar essa conta. Bom, conceitos e formas de pensar variam pelo Brasil afora. Então essa configuração ela te possibilita ter saldo negativo no aluguel, no caixa diário, ou não.
ou não te possibilita. Então, ela por padrão vai ativada para que você faça esse controle, ou seja, você lança um ajuste de caixa para ter saldo e depois debita ele, ou se você pode desativar ele e aí o local nem vai considerar o saldo do caixa daquele dia que você está lançando a despesa. Também cadastro de produtos, alguns querem que somente usuários administradores trabalhem no cadastro de produto, outros querem que os usuários normais também possam ter acesso. Ou no período de cadastro, os usuários podem ter acesso, mas depois tranca. Então, varia. Essa flexibilidade a gente entrega isso no Loca-Roupas através do painel de configurações do programa. Então, vale muito a pena destinar um tempo e verificar quais as configurações que tem no painel, acompanhar as atualizações, os relatórios das atualizações que são disponibilizadas no blog para você ver se teve configuração nova ou não. E assim por diante. Muitas dessas configurações são sugestões de quem usa. Então, no momento, não tinha essas atualizações. Quando essa sugestão de evolução chegou até nós, foi analisado o caso, realmente, então vale a pena criar uma configuração para isso. Então, essa é a questão da configuração. Às vezes, quando a gente está avaliando o sistema, a gente só avalia aquilo que está acontecendo ali. Mas é importante avaliar essa flexibilização das regras de negócio. Que o Loca-Roupas ele já vai configurado, mas você pode mudar essas configurações através do painel de controle. Tá ok, pessoal? Obrigado pela sua atenção, obrigado por assistir o vídeo e até uma próxima.